Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História. Eu sou o professor Lulismar Barroso. O meu amigo, meu parceiro, o professor Beto, já estreou com vocês, lembra? Na aula 1, na aula 2, na aula 3. E agora eu venho com a aula número 4, é 4.1. Sejam todos bem-vindos. Nós iremos aí desfrutar daqui em diante até o terceiro ano. Isso mesmo! Olha, nós temos lá o grupo com os professores de vocês. Qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer questionamento ou indagações, professor, pergunte lá para o professor Lulismar. Isso. Estamos à sua disposição, tá bom? Qualquer hora do dia, só não pode de madrugada, que eu tenho que dormir também, tá bom, aluno? Sejam todos bem-vindos. Vocês estão agora no ensino médio. Aqui tem que ser faca na caveira, sangue no olho. Por quê? Porque vocês irão se preparar nessa trajetória, nessa caminhada, até chegar ao terceiro ano. E o terceiro ano é um preparativo para poder fazer o quê? A prova tão esperada da vida de vocês, que é o Enem. Aí vocês vão começar agora sendo moldados para saber que tipo de curso vocês irão exercer para o resto da vida. Ah, professor, eu acho que eu quero ser médico. Ok, então vamos estudar, vamos trabalhar. Professor, eu acho que eu quero ser advogado. Não tem problema, vamos trabalhar. Ah, eu quero ser veterinário. Não tem problema. Então, a partir de hoje, a partir do primeiro ano do ensino médio, é que vocês começam a sonharem. Isso. A sonhar com o curso que você vai realizar lá na frente quando chegarem no terceiro ano, tá bom? Então, estamos aqui para poder multiplicar com você. Professor, você que está aí, nos honra com a sua presença. Qualquer dúvida, estamos lá no grupo. Entre em contato e nós tiramos qualquer situação de letra, tá certo? Eu estou aqui com a minha amiga, a nossa intérprete, a única disciplina que tem uma intérprete internacional é História. Aqui é uma mistura de boliviano com coreano, vietnamita, enfim, o que você pensar. Não é isso, Adelina? Dá um tchau aí, Adelina. Oi, Então, seja bem-vindo. Alunos, então vamos para a nossa aula 4.1. Joga na tela. Isso. Rapaz, o meu produtor agora, ele caprichou. Espia aí. Espia, menino, espia, né? Isso é um linguajar amazônico. Olha lá. Na nossa aula, então, o que nós temos aqui? Bom, muito bom. Pré-história brasileira, galera. Vamos voltar um pouco. É bom que... Vamos até falar também um pouco sobre Ratanabá. Vocês vão ver lá na frente, né? Vejam, deixa aqui eu só ativar a minha caneta. Cadê minha caneta? Cadê minha caneta? Que não foi ativado. Cadê isso? Vamos lá. Bom, para nossa aula, vejam lá. Eu tenho aqui a pré-história. E... Opa, deixa eu voltar. Eu estou tentando aqui colocar minha canetinha, que não está aparecendo. Deixa eu ver. Vai aparecer. Ela tem que aparecer. Olha. Cadê tu? Opa, tá aqui. Apareceu. Acho que é aqui ainda. Tô esquecendo? Não. Pronto, meu garoto. Gostou aí? Meu produtor, ele é top das galáxias. Pense. Aluno, nós vamos viajar literalmente hoje na nossa pré-história brasileira. O que nós veremos na aula de hoje? Vocês irão saber o que é um sítio arqueológico, e especificamente no Brasil. Algumas regiões, alguns estados são muito ricos em sítios arqueológicos. Iremos abordar também, falar um pouco sobre a Luzia, que é o fóssil mais antigo das Américas. A América do Norte, América Central e América do Sul. Perfeito? Também irei abordar na aula. Vamos falar sobre os sambaquis. Professor, o que é um sambaqui? Não é tambaqui não, viu? Adelina, não é tambaqui.
é Sambaqui, tá? E depois iremos também abordar sobre a ocupação da Amazônia, onde nós moramos. Sabia, aluno? Toda e qualquer aula tem que ter suas habilidades. E para a habilidade dessa aula eu tenho aqui, primeiro, compreender e relacionar as diferentes formas de organização da vida social e das relações de poder. Segundo, compreender a sociedade e a natureza. Bom, reconhecendo aí suas interações no espaço em diferente contexto. Feito isso, aluno, é só correr para o abraço. Fechou? Vamos lá. Pré-história brasileira. Como é que ela se dá? As pesquisas arqueológicas, elas apontam para diversas formações de nichos culturais. Isso em todo o território nacional, ao longo aí de milhares de anos. Cada nicho desse acabou se formando uma tradição específica. Muitas delas desapareceram século antes de o Brasil ser descoberto. Outras permaneceram e tiveram sua organização estudada. Primeiro por jesuítas, depois por naturalistas, arqueólogos, antropólogos e outros profissionais. Tá bom? Então, vem para mim. Quando se fala nicho, os locais aonde esses povos irão surgir e desenvolver, nós estamos falando do homem caçador-coletor. Nós não estamos falando do homem primata, pré-histórico, muito mais antigo. Mas quando eu falo homem caçador-coletor, eu estou de 350 mil anos para cá. Que é aquele homem que vivia da caça e da coleta de frutas. O homem caçador-coletor, ele não conviveu junto com os dinossauros. Não. O homem caçador-coletor, ele viveu junto com os animais da megafauna. O que é isso, professor? Animais da megafauna. São animais gigantescos, como o tigre de sabre, eu tenho o crocodilo, eu tenho a tartaruga gigante, eu tenho a preguiça gigante. Ah, mas aquela preguiça de hoje, aquela pequenininha. Ah, tivemos 10 vezes maior do que aquela. Esses animais que viveram aí há 30, 40, até 70 mil anos atrás. E nós temos esses fósseis. São restos, são esqueletos que em escavações você consegue encontrar. Mas somente encontra quem tem um olhar apurado, um olhar técnico. E é isso que você vai se tornar lá na frente. Ah, professor, então eu quero ser arqueólogo. Ok. Ah, professor, eu quero ser antropólogo. Ok. Você vai trabalhar com isso, historiador, geógrafo e assim por diante. Então, cada profissão tem lá suas particularidades. Nesse caso específico, várias profissões acabam somando entre si. E aí que nos diz respeito à antropologia, à arqueologia, à paleontologia, à sociologia e assim por diante. Tá bom? Por isso que é importante abordarmos essa questão da pré-história no Brasil. Depois vamos chegar nos estados. Sai comigo. Vamos no quadro. Na sequência, eu tenho o quê? Veja aí comigo. Os principais sítios... É isso mesmo? Os principais sítios arqueológicos espalhados pelo Brasil. Vejam, na região do Amazonas, ou na Amazônia em si, é muito visto a questão da terra preta da Amazônia. Professor, o que vinha a ser isso? Com seus sítios, os terços da ilha de Marajó e os megalitos de Calçoene estão trazendo novas luzes em relação à história indígena da floresta tropical.
Rapaz, esses homens caçadores-coletores, eles andavam muito. E acaba que eles vão, ao migrarem, eles também vão levar suas culturas. Eu tenho aqui na ilha de Santa Helena, na região de Santa Helena, em Mato Grosso do Sul. Possuía datações de 23 mil anos antes da data presente. Sabiam disso? É muito tempo. Boqueirão de Pedra Furada, no Piauí, uma das mais famosas. Considerado pela Unesco um patrimônio cultural da humanidade. Como assim, professor? Explique melhor. Pois é. Aluno, vem para mim. Vem para mim, aluno. Quando você ouviu dizer que um patrimônio ele é tombado pela Unesco, é porque ali passa a ser patrimônio da humanidade. E quando a Unesco ela tomba esse patrimônio, ela considera como algo importantíssimo, ou seja, é algo do mundo. Claro que recursos irão chegar para esse patrimônio. É o caso lá do Piauí, da Pedra Furada. E aí você consegue fazer todo um sistema para poder proteger aquelas artes rupestres que vocês vão ver aqui nessa aula. Então, uma coisa assim fantástica. Quando você entra em um sítio arqueológico, quando você chega numa região rica, nossa, literalmente você viaja no tempo. Bom, para quem tem um olhar apurado, para quem gosta, para quem conhece, é o ápice de tudo. Agora, para quem é ignorante, não vai dar importância. Pelo contrário, vai destruir o pouco que ainda existe. Por isso que Piauí, a região de Pedra Furada, o Boqueirão da Pedra Furada, vocês vão ver a imagem aqui. É lindo. Calma, depois eu explico mais. Joga no quadro. Vamos para o quadro, vamos lá. Na sequência, eu tenho a Lapa Vermelha em Minas Gerais. Foi nesse local que foi descoberto o crânio de Luzia, considerado a primeira brasileira mais antiga. E se não me falha a memória, ela é de 11.200 anos ou é de 12.200 anos, coisa assim. É o fóssil mais antigo das Américas. E aí eu tenho um sambaquis no litoral do Rio de Janeiro e em Santa Catarina. Aluno, eu já visitei um sambaqui. Inclusive, eu trouxe a imagem do sambaqui para vocês nessa aula. Vocês verão. Seus estudos estão na Gênese da Arqueologia Brasileira. É uma coisa incrível. Na sequência, vamos lá. Parque Nacional da Serra da Capivara. A maior concentração de sítios arqueológicos do Brasil. Encontra-se no Parque Nacional da Serra da Capivara, lá no município de São Raimundo Nonato, no estado do Piauí. Pense numa região rica em achado arqueológico, com mais de 700 sítios, só a região de São Raimundo Nonato. O local é considerado pela Organização das Nações Unidas Patrimônio Cultural da Humanidade. Acreditem? Vocês vão ver a imagem da Serra da Capivara. Coisa incrível. E é um parque altamente protegido, conservado, e ali não pode haver danos. Olha aí. Pode ser visto as pinturas rupestres ou arte rupestre, tá? Artes rupestres de mais de 9.000 anos. Pedaços de cerâmica ou artefatos, resto de fogueiras, datado aí de mais de 50.000 anos, que ainda está em estúdio, de repente tem 60, 70 mil anos, além de uma bela paisagem natural daquele parque. Aluno, observe aqui, ó, essa é a Pedra Furada. Professor, como que, já olhei aqui na tela, professor, como que essa estrutura ela foi feita? Ela foi trabalhada? Pois é. Para alguns estudiosos, afirmam que o vento vai esculpir essa estrutura. Ou o próprio homem caçador-coletor.
essa região que vocês observam, de montanhas, né, de pedras, aqui, ó, o homem caçador-coletor, ele ficava numa parte mais alta para poder se proteger. Depois que foi descoberto, nessa imagem que vocês estão vendo aqui, eu tenho várias artes rupestres que foram pintadas na parede das cavernas. Quando esse parque ele se torna patrimônio mundial, aí é quando você tem que ter a acessibilidade. Por onde irá passar as pessoas, os visitantes. Para quê? Para não fugir do trajeto. E quando você guia uma equipe, independente de quem seja, geralmente tem um ou dois que quer fazer algo inusitado. Então, existe ali uma passarela que vai conduzir essas visitações. Por isso que o parque é totalmente vigiado. Aqui nós temos muitos artefatos. Quando se fala resto de fogueiras, é porque esse resto, a fogueira que eles faziam, e com o tempo vai ser submersa, pelo pó, pela poeira, pelo barro, e cada vez mais ficando mais lá para baixo. Então, temos indício de 50 mil anos atrás. É muito tempo? É muito tempo. Mas se você for contar no geral, não é. Por exemplo, aqui em Rondônia, nós iremos falar sobre Rondônia. O achado mais antigo de Rondônia data de 7 mil anos, que é uma ponta de sílex. Sílex é um instrumento que fazia a ponta de lança. É um material cortante, igual o vidro. E foi encontrado na região do Guaporé. Quando começaram a fazer as usinas de madeira, foram encontrados aqui 806 sítios arqueológicos. Ou seja, nesses sítios, dezenas de centenas de pessoas moraram. E claro que só deixaram vestígio. Nenhum foi tomado, tá bom? Mas é para vocês entenderem que nós estamos fuçando literalmente, buscando resgatar a história dessas civilizações, entender todo o seu comportamento, a herança que deixaram perdida nos locais que eles habitaram. Tá certo? Continuando no quadro, vamos lá. Na sequência, olha só o boqueirão na Pedra Furada. Lindo, né? De imaginar, será que foi o homem que esculpiu? Se vocês observarem, dentro da paleontologia, vocês analisam aqui, ó, esses traços que foram feitos. Isso aqui, o vento, ele consegue esculpir. Inclusive fazendo a imagem de animais, por exemplo. Lá em Cuiabá, na Chapada dos Guimarães, nós temos a famosa Pedra do Sapo. Você olha para a rocha e literalmente parece um sapo esculpido. Lá no Rio de Janeiro, você tem um dos símbolos mais emblemáticos, paisagístico, que é o famoso Dedo de Deus. É o ponto mais alto. E literalmente você olha assim, parece que foi esculpido, cara. Uma coisa incrível. Mas é a própria natureza entrando em acordo aí com os monumentos, né? Incrível. De todos os sítios do Parque Nacional da Serra da Capivara, o mais antigo e importante é o Boqueirão da Pedra Furada, onde foram encontrados vestígios que, segundo alguns pesquisadores, indicam a presença humana naquele local. E essa presença aqui, ela vai datar de 50 mil anos. Olha, nós temos estudos que afirmam que é até 100 mil. Mas, mais comprovado, especificamente, vai ser em torno aí de 12 mil. Porque os americanos, eles têm um fóssil lá de 11 mil anos. Então, eles não aceitam que o homem, caçador-coletor, ele veio pelo estreito de Bering, passando pelo Alasca, vindo pelo Canadá, passando pelos Estados Unidos, vindo pela América Central
e acabando aonde? Na Argentina. Por isso que boa parte de fósseis, inclusive de dinossauro, você encontra na Argentina. Isso, aí estamos falando de milhões de anos, tá bom? Olha lá. Esse é um trabalho arqueológico na região do Boqueirão da Pedra Furada. Veja como é que os arqueólogos trabalham. Ali estão fazendo escavações, nós chamamos de sondagem e prospecção. De repente se encontra esse fóssil, que você vai chamar de esqueleto, né, aluno? Mas esse fóssil, olha a posição que ele foi encontrado. Será que era assim que era o aterramento? O sepultamento? E aí, quando o arqueólogo, ou o paleontólogo, o antropólogo, ele vê um material desse, claro que não está assim, né? Ele está coberto. Ele está encoberto, na verdade. Ele vai fazer toda a limpeza. Ó, olha aqui, olha o olhar apurado, olha o olhar apurado. Sabe o que é isso? É a ponta de sílex. Essa ponta que fazia a ponta da flecha, do arpão. É isso daqui. Vocês imaginem que esse fóssil, ele foi encontrado e ao lado dele tinha essa ponta de sílex. Provavelmente ele morreu, ou se ele foi morto, foi depositado dessa forma. Mas provavelmente, por uma leitura que eu faço assim, muito superficial, provavelmente ele morreu. Por quê? Porque foi deixado aqui do lado a ponta de sílex. Provavelmente existia aqui as suas lanças. E a madeira, com o tempo, ela vai se deteriorar. Ficando apenas o sílex. Mas tudo isso estava soterrado, tá? Vamos fazer toda uma limpeza, uma escavação, sem quebrar os ossos. E aí, se você pega um pedacinho de osso do dedinho, e se você fizer o DNA, você vai saber do que ele morreu. Se é do sexo feminino, masculino, quantos anos ele tinha, que tipo de alimentação ele consumia. Tudo isso dá para ver pelo DNA. Tá certo? Olha lá. Tudo começou em 1970, quando o primeiro sítio arqueológico do Piauí foi descoberto pela paulista Niede Guidon, formada em História Natural pela USP e com doutorado em Arqueologia Pré-Histórica na Sorbonne, em Paris. Essa é a professora Niede Guidon, uma das defensoras desse monumento, a primeira a pesquisar e a defender a causa desse sítio. As pesquisas da professora Niede Guidon identificaram a presença humana no local de mais de 100 mil anos, o que muda a perspectiva da pré-história americana. Pela técnica chamada de carbono 14, a pesquisa chegou a 58 mil. Vocês verão que os americanos têm achados de 11 mil. Eles não aceitam que o achado mais antigo esteja no Brasil. E aí você vê um crânio de um homem caçador-coletor. Observe que esse crânio ele foi todo montado, possivelmente os ossos se deterioraram, e aí se monta, ou possivelmente essa parte que deve ser barro, mas é todo um trabalho. Aqui, gente, é muita história. Não precisa ter medo. Você está diante da ciência. O olhar apurado da técnica da profissional, mediante ao achado, nossa, isso é fantástico. E a professora Niede Guidon, ela é a papisa nessa área aí. Olha só que interessante. A partir de 91, as pesquisas da doutora Niede Guidon, na Serra da Capivara, apresentam as evidências irrefutáveis de que os vestígios encontrados estavam ligados ao Homo sapiens.
que é o homem sábio, que é a última geração do homem primata. Veja só essa escavação, gente. Que massa, olha aí. Ah, então vai tirando todo o barro com cuidado, com o pincel, isolando tudo, e aí você tem uma gama de informações. Com certeza esses esqueletos serão removidos através de uma técnica para não quebrar nada. O que quebrar dá para você montar também. Essa é a professora Néia de Guidon. Luzia é o mais antigo fóssil das Américas. Essa aqui foi encontrada aqui em Minas Gerais. Olha só, gente, como foi encontrada a Luzia lá em Minas Gerais. Ela estava assim. Esse camarada que vocês estão vendo aqui é um dos maiores arqueólogos do Brasil, o professor Walter Neves. E ele faz uma recomposição do que era a Luzia. Então, na recomposição, chega nesses traços negroide. Assim seria a Luzia. Aí você vai saber parte desse crânio, ou qualquer pedaço de osso que você pega aqui, você vai saber com quantos anos ela viveu, morreu, do que se alimentava, se ela teve quantos filhos e do que ela morreu. É incrível. Para a ciência não passa nada despercebido. Aí você vê novamente, provavelmente ela foi morta. Por que, professor, que você fala isso? Porque as pernas estavam encolhidas. Ou seja, com a dor, ela fechou. Mas, professor, não seria uma espécie de sepultamento dessa forma também? Não, porque aonde ela foi encontrada, dava para entender, porque existia uma parte do crânio de trás da cabeça que estava estourado. Então, cara, é um olhar muito, muito apurado. É um olhar mais técnico. Certinho? Olha aí, a recomposição da face da Luzia. Ai, professor, mas é muito feio. Ei, e tu acha que existia gente bonita no passado? Não, gente, não é feio. É que nós não estamos acostumados. Olha aí o crânio dela, alguns dentes foram encontrados, o crânio ele foi recomposto, ele foi colado, algumas peças, para saber o formato. E aí, quando você faz essa tiragem, essa imagem em 3D, você vai saber a dimensão do que vinha a ser o que era o original. E aí foi feito dessa forma a reconstituição da face de Luzia. Legal, né? Olha lá. A região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, é outro dos principais sítios arqueológicos do nosso país. Ali foi encontrado o crânio de Luzia, o mais antigo fóssil humano encontrado nas Américas. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. A datação, 11.500 anos. Além de também machados de pedra. Aqui na região de Rondônia, eles chamam de pedra-raio ou machadinho indígena. Vejam, esse fato aconteceu no início da década de 70. Olha aqui, mais precisamente em 74, em um sítio arqueológico denominado de Lapa Vermelha, localizado na cidade mineira de Pedro Leopoldo. E aí vocês observam mais ou menos aonde foi encontrado esse fóssil. Geralmente, aluno, era costume. Não vou dizer geralmente, era fato. O homem caçador-coletor, ele habitava as cavernas. Professor, eu posso chamar homem da caverna? Não. É uma outra denominação. Mas se refugiavam nesses ambientes para poder fugir do tempo, da chuva, de animais. E aí você vai encontrar, de fato, alguns fósseis nessas cavernas. E aí que foi encontrado em São Leopoldo o crânio de Luzia. A responsável pela escavação e pesquisa
foi a equipe da arqueóloga francesa Annette Lemming-Speyer. Olha aí, ela, com a sua equipe, encontram o achado. Professor, é possível encontrar hoje vestígios de homens caçadores-coletores? Sim, sim. Ainda é possível. Tem áreas na Amazônia, no Brasil, que ainda não foram descobertos e não teve ainda a presença humana. Então, é possível sim. O professor Walter Neves, em 98, antropólogo, apresentou ao mundo Luzia. O esqueleto encontrado em Lagoa Santa, que ficou famosa como a brasileira mais antiga da pré-história. Então, dentro da antropologia, da arqueologia, esse aqui é o Papa. Então, você leva dezenas de anos, 10, 30, 40, 50, 70 anos pesquisando. Então, você acaba tendo um certo respaldo. E o professor Walter apresenta, claro, você tem que ter toda uma estrutura também, apresentar ao mundo como seria esse rosto da Luzia. E as pessoas se surpreendem, né? Podera, vejam, o mais intrigante não era a idade do crânio, e sim a sua origem. O Dr. Richard Niebuhr, da Universidade Inglesa de Manchester, desenvolveu um trabalho de reconstrução do crânio e constatou uma enorme semelhança com os traços negroides. Olha o nariz, olha os lábios, a expressão da sobrancelha, e aí se constata que, de fato, poderia se assemelhar aos traços negroides. Certinho? Bom, aí eu saio da Luzia e entro para os sambaquis. O que é sambaqui, professor? Vejam, na explicação diz que sambaquis é um monte composto de moluscos, de origem marinha, também terrestre ou de água salobra. Esqueleto de seres pré-históricos, ossos humanos, conchas e um tecido feito de pedra ou de osso. Eu também posso dizer que pode ser a oficina desses camaradas. Lá no Rio de Janeiro, tem um município chamado Rio das Ostras. Rio das Ostras. E lá, de fato, tem muitas ostras. Tem ostras pequenas e ostras gigantescas, que logo se percebe que não é daquela região. Ela já veio de muito longe. Só que aquela coisa, vamos pegar como exemplo. Vem para mim, aluno. Na tua casa, tu tem o hábito de pegar, comer e jogar o resto da comida no quintal. Todas as vezes você faz isso. Come, o resto joga no quintal. Não tem passarinho, não tem bicho, não tem nada que vai comer. Vai ficando ali, vai ficando ali, vai ficando ali. É como se você pegasse também, montasse o teu lixão ali. Na verdade é um lixão. De tudo que sobra você joga ali. E isso é com o tempo. 10 anos, 20 anos, 30 anos, 100 anos, 200 anos. Ali vai se tornar um sambaqui, que é, na verdade, um sítio. Tá bom? O mesmo, veja nessa imagem aí, ó. Nessa imagem que você está observando, ó, eu tenho aqui um monte de sambaquis que foram tomados com o tempo, ó. Várias pontas, tá? Um mais embaixo, outro mais em cima, e também acabam enterrando seus mortos nesses sambaquis. Sabia? Continua no quadro, olha lá. Nesse sambaqui, por exemplo, aí, ó. Olha o tanto de ostra, gente, que vocês estão vendo. Mesmo eles pescando, jogando ali o resto dos peixes, comendo, ele não tinha essa preocupação de jogar num canto específico, não. Acabava que armazenava ali. Olha essa aqui.
No Brasil, os sambaquis, eles podem ser encontrados ao longo do litoral nordestino, assim como também no Rio de Janeiro e em São Paulo, em outras partes do litoral gaúcha. Olha essa imagem. Ó, as três principais origens de um sambaqui. A alimentação, lembra da ostra que eu falei? Arquitetura e escultura e rituais funerários. Aqui eu tenho uma gama de rocha e aqui eu tenho o sambaqui, ó, que está sendo montado. Olha aqui, ó, a rocha, na verdade, a areia. Olha aqui o sambaqui. Onde está? E quando você tenta construir casas aqui, você dá em cima, na verdade, até mesmo de cemitério. Cemitério dos homens caçadores-coletores. Olha só que lindo. Essa aqui é do Rio das Ostras. Essa imagem eu acabei fazendo, inclusive. Eu tenho essa imagem. Ó, aqui eles escavaram, deixaram essa ponta e é coberto com um vidro para proteger. Aí, de vez em quando, eles fazem a limpeza tirando esse lodo aqui, ó. Mas esse aqui é o sambaqui. Esses foram enterrados no meio das ostras. Por isso que é chamado de sítio. Um cemitério. Toda aquela área ali. Pela exposição ao tempo também, os ossos estão se deteriorando. Esse daqui está muito mais. Agora, sim, dependendo do local, vai muito mais a deteriorização do esqueleto. Os maiores sambaquis brasileiros foram encontrados na cidade de São Francisco do Sul, Jaguarana, Laguna e Garuva, no estado de Santa Catarina. Laguna, conheço, Tubarão, onde temos formações com 30 metros de altura. É grande? E 400 metros de extensão. É muito. Olha só, aqui é sambaqui, que vocês estão vendo. Então, possivelmente, esses homens caçadores-coletores, eles pescavam, caçavam e onde estão, jogavam ali, ó. Incrível, né? Senhores, e a ocupação da Amazônia? Bom, os arqueólogos dividem a ocupação da Amazônia em períodos diferentes, considerado de pré-cerâmico e o período cerâmico. O pré-cerâmico é entre 12 a 3 mil anos atrás. O período cerâmico, incipiente entre 3 mil ao ano de Cristo. E um período de cacicado completos, entre 1000 anos de Cristo até a chegada dos portugueses no Brasil. Olha aí, o homem caçador-coletor com os animais da megafauna. No Rio Madeira, por exemplo, peças foram resgatadas no sítio arqueológico encontrada na área da Hidrelétrica Santo Antônio, que eu mencionei para vocês aqui agora, né? Nesse caso, 806 sítio arqueológico. Beleza. Olha lá. No Rio Madeira, também foram encontrados cerâmicas e terra preta. Sabia disso? Que é uma região muito rica, tá? Que indica a presença do homem na região há 7 mil anos atrás. Material lítico e instrumento feito de pedra. E aí também foi encontrado um altar pelo Joaquim Cunha da Silva, chamado Altar do Pai Titi. O farmacêutico já faleceu, dizendo que o altar era do Pai Titi, e de lá para cá nunca mais houve nenhuma pesquisa voltada para esse altar. Mas a gente explica isso na próxima aula, tá bom? Bom, como material complementar, eu deixo para vocês assistirem aqui a pré-história do Brasil, a vida do indígena brasileiro antes da colonização portuguesa. Tá certo? Bom, aluno, eu fico por aqui, mas daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos. Já estamos de retorno. Tchau, tchau.